Boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Eu tô tendo que gravar à noite porque eu passo o dia todo ocupado, né? De manhã eu vou trabalhar e à noite eu tenho um curso e sábado também tô fazendo outro curso, né? Então tá meio corrido. Então tô tendo que fazer os vídeos de noite, né? Mas o que eu gostaria de dizer hoje, de falar hoje, é a respeito das ilusões, né? Que muitos protestantes têm, né? Porque é o seguinte, uma das promessas do protestantismo é o seguinte, é que você é absolutamente livre para ler a Sagrada Escritura e interpretar, né, da maneira como está escrito e obedecer a Deus, não é isso? Só que isso não é uma realidade dentro da igreja, dentro das igrejas, de maneira geral. Por quê? Porque geralmente as igrejas elas têm uma só autoridade, né? Que é o pastor daquela congregação, certo? Geralmente os pastores eles são donos da congregação. E a doutrina, né, que vigora é a doutrina que eles acreditam. Não é isso? Então, se um pastor, por exemplo, começa a falar heresias, o membro daquela congregação não tem a quem recorrer. Por quê? Porque só existe uma autoridade daquela localidade, né? Se o pastor tem um comportamento errado, né? Além de falar, de fazer, de pregar heresias, tem um comportamento errado, também não há quem recorrer. Por quê? Porque ele é a única autoridade daquele local e é o dono do terreno daquela congregação. Então, todos ficam à mercê daquela única autoridade, né? Então, a ideia de que os protestantes são livres para ler a escritura e interpretar da maneira como está escrito é uma ilusão. Por quê? Porque todos ficam sujeitos a um homem que você não pode repreender de maneira alguma, né? Os protestantes reclamaram e criticaram muito a Igreja Católica no passado. Por quê? Por causa da figura do Papa, né? Só que a realidade dos protestantes é muito inferior, muito diferente, é muito pior do que a do Papa da Igreja Católica. Por que isso? Porque na Igreja Católica, quando um padre faz alguma coisa errada, o membro pode recorrer ao bispo, não é isso? Então o bispo analisa aquela situação e pune o padre se for o caso. Se um bispo faz alguma coisa errada, o fiel pode recorrer ao Papa e o Papa pode tanto punir o bispo quanto o padre. Se o Papa faz alguma coisa errada, o Papa é repreendido pelo conjunto de cardeais. Se o Papa tem alguma atitude errada, ele é repreendido pelo conjunto de cardeais, né? Mas em uma congregação protestante, os pastores não têm ninguém a que possa repreendê-los. Então, a situação dentro do protestantismo é muito pior do que na Igreja Católica. Por quê? Porque não existe ninguém que possa repreender os pastores quando eles fazem alguma coisa errada, porque não existe ninguém com autoridade para isso. Então, os pastores, eles estão numa situação em que eles estão muito piores, estão muito mais muito mais acima de um papa dentro das congregações protestantes,
Não estou comparando os pastores com o Papa, né? Mas eles não têm quem os repreenda dentro da congregação. O Papa é repreendido por todos os cardeais do mundo quando ele comete alguma atitude errada. Mas um pastor não tem quem o repreenda. Toda a congregação fica à mercê daquele homem. Então, quando os protestantes saíram da Igreja Católica, eles acreditavam que iam ter liberdade, que seriam livres para obedecerem a Deus. Mas isso foi uma ilusão. Por quê? Porque quando eles saíram de onde eles estavam e foram para suas congregações, eles encontraram uma tirania absurda. Por quê? Porque eles ficaram submetidos, cada um, a um único homem da sua congregação, de quem eles não poderiam recorrer a ninguém se esse homem fizesse alguma coisa errada, que é o pastor. Então não existe ninguém, não existe nenhuma autoridade, não existe nenhum homem que possa repreender um pastor dentro de uma congregação protestante. Por quê? Porque ele é o dono, além de ser a autoridade espiritual, ele é o dono do terreno daquela congregação. Então veja que a ilusão é de que os protestantes têm liberdade de crença, mas isso não é uma realidade. O pensamento é de que os protestantes são livres para acreditar no que quiserem, mas isso não é verdade. Eles não são nem livres para acreditar no que quiserem e nem são resguardados de represálias do homem que está acima deles, né? Então, os protestantes não têm crítica alguma a fazer à Igreja Católica, porque a situação deles é bem pior do que se eles tivessem um Papa. Então, essa estrutura de congregações dessa forma não é uma estrutura pensada por Jesus. Você acha que Jesus ia pensar uma estrutura onde você não tivesse a quem recorrer se a sua autoridade fizesse alguma coisa errada? Essa estrutura não foi pensada por Cristo, né? Então, quando um pastor tem uma atitude errada, ele não tem quem o repreenda. Porque ele, além de ser autoridade espiritual, é o dono do terreno. E todos os membros ficam à mercê daquele homem, de que ele resolva fazer aquilo que é certo. Mas, mesmo o Papa é repreendido por todos os cardeais do mundo quando ele faz alguma coisa errada. Então, a ideia de que os protestantes têm liberdade é mentirosa. Os protestantes saíram da Igreja Católica acreditando que eles iam ter liberdade de crença, que as coisas iam ser diferentes, que as coisas iam ser muito melhores. Mas não foi isso que aconteceu. Quando eles saíram de lá, eles encontraram uma tirania absurda, uma verdadeira ditadura, uma armadilha que faz com que eles não tenham para onde correr, não tenham para onde fugir, porque independente do lugar para onde eles forem, eles só vão encontrar lugares, congregações que estão submetidas a um único homem, contra a qual não há a quem recorrer. Não importa para onde você vá. Todas as congregações estão submetidas a um único homem contra a qual não há quem recorrer. Então, os protestantes não têm críticas a fazer. Não tem nada a dizer. Porque a situação deles é muito pior. A tirania que eles vivem é muito superior à de que qualquer católico enfrenta, né? Então, nesse sentido, a estrutura da igreja protestante é muito inferior, né? É muito mal pensada. Por quê? Porque ela não veio de Cristo. Não foi Cristo quem estabeleceu, quem criou, quem construiu essa estrutura. Essa estrutura é humana, se não diabólica.
Porque de Cristo não vem uma estrutura onde você está submetido a um homem que quando faz o que é errado, você não tem a quem recorrer. Então, meu amigo, você que é crente, me diga, me responda. Se o seu pastor faz alguma coisa errada, tem uma atitude errada, ou prega alguma heresia, a quem você vai recorrer? A quem você vai falar? Quem vai ser a pessoa que vai lá convencê-lo, vai lá puni-lo pelo que ele fez de errado? Não existe ninguém. Você não tem a quem recorrer. Então, essa estrutura não foi pensada por Cristo. Ok? Então, é essa a mensagem de hoje, irmãos. Vamos abrir nossa cabeça, vamos ser humildes para compreender que a situação ruim em que se encontram os protestantes é muito pior do que a que eles tinham no passado. Não é? Então sejamos humildes para compreender e reconhecer os nossos erros. De ver que nós não somos livres para obedecer a Deus. Não é? Por causa desse tipo de estrutura. Então, Vinícius, eu sou livre para obedecer a Deus. Você é livre para obedecer a Deus? Quando você quer obedecer a Deus segundo o que está na Sagrada Escritura, você é capaz? Você rejeita todas as heresias? Você repreende quem faz o mal? Então, quando seu pastor faz alguma coisa errada, você não tem a quem recorrer. Não existe ninguém que possa chegar a ele e falar. Quando ele prega alguma heresia, você também não tem a quem recorrer. Não existe ninguém autorizado a repreendê-lo pelo que ele disse. Então você está numa situação muito pior do que a de um católico. Porque quando um padre faz alguma coisa errada, o bispo pode repreendê-lo. Quando um bispo faz alguma coisa errada, o papa pode puni-lo. E quando o papa comete alguma atitude errada, ele é repreendido por todos os cardeais do mundo. Mas um pastor que é dono do território da igreja que ele pastoreia, não tem ninguém que possa repreendê-lo. Ele fica absolutamente livre para fazer tudo o que é mal e manipular todas as pessoas que são ignorantes. Você compreende? Então, essa ideia de que os protestantes estão numa situação melhor é uma ilusão. Entenda isso. Então, essa é a mensagem de hoje, para abrir os nossos olhos, para esclarecer a situação em que nós nos encontramos, né? Em que os protestantes se encontram, e que você possa perceber, né, que essa situação em que os protestantes vivem não é melhor, é muito pior. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça de amar os seus inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Porque está escrito lá em Provérbios que se você amar, se você se agradar do momento em que seus inimigos sofrem, o Senhor pode ver isso e retirar a punição dos seus inimigos porque você se agradou do mal que chegou até eles. Então, ame seus inimigos e jamais deseje o mal a ninguém. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.